No silêncio cortante do deserto, entre sombras que se arrastavam sob a lua minguante, ela o encontrou. Um menino apache jazia caído entre pedras ressequidas, o corpo trêmulo, marcado pelo sangue que manchava a areia fria. Seus olhos, mesmo semicerrados pela dor, revelavam um brilho fugaz, um pedido silencioso por socorro e esperança. A mulher sentiu o peso da decisão. Salvar aquele garoto seria abrir as portas para tormentos que iam além das feridas visíveis. O ar era seco, quase palpável na vastidão solitária do Velho Oeste. O vento sussurrava histórias antigas de terras disputadas, de fronteiras invisíveis marcadas pela desconfiança e pelo sangue. Acima, o céu estrelado parecia observar, impassível, enquanto o calor do dia ainda se escondia sob o manto da noite. Isolada, no meio daquele vazio hostil, a mulher sentiu o deserto não só como cenário, mas como prova inelutável da força e da fragilidade humanas. Ela era uma presença rara naquele mundo desolado, uma mulher cuja coragem não se resumia a palavras. Seus dedos firmes, apesar do cansaço, desamarraram delicadamente o pedaço de pano que envolvia o ombro do menino. Ele, pequeno e magro, respirava com dificuldade, o rosto marcado por uma mistura de dor, medo e uma sombra profunda de desconfiança. Os olhos dele, tão diferentes dela, transbordavam o peso de uma cultura guerreira que sabia se fechar para sobreviver. Ali, naquele instante suspenso, ambos se viam como estranhos infiltrados na vida um do outro. A consciência da mulher cingia-lhe o espírito. Acolher aquele menino significava romper velhas leis não escritas da fronteira, leis entre povos que se mediam pelo aço da arma e pelo silêncio dos julgamentos. O risco não era apenas físico, era cultural, moral, existencial. Em seus pensamentos, a dúvida trançava-se com a determinação. Poderia sua compaixão resistir ao julgamento impiedoso daquelas terras? O menino, por sua vez, lutava contra o instinto de fugir, o medo de que aquela ajuda tão inesperada fosse apenas outra ameaça. Os primeiros momentos foram tensos, como a brisa fria que sussurra antes da tempestade. A mulher ofereceu água, com gestos suaves, enquanto o menino recuava um passo, desconfiado, olhos estreitos a medir intenções. No silêncio entre eles, uma tênue ponte começou a se formar, construída na urgência da sobrevivência e no encontro silencioso de vulnerabilidades. Ele não podia saber se aquele era um refúgio ou uma armadilha, e ela não podia escapar do peso da responsabilidade que agora aprendia a criança ferida. As sombras da noite se alongavam, e com elas a inquietação crescia. O deserto guardava seus segredos, mas não os temores da mulher. A qualquer momento, a fúria ancestral poderia romper aquela frágil aliança. Quando os primeiros raios avermelhados da aurora começaram a atingir o horizonte, um estrondo distante cortou o ar tranquilo. No limite da planície, a figura imponente de um homem surgiu, ladeada por 50 guerreiros Apache. O pai do menino avançava, o rosto duro e os olhos carregados de raiva, preocupação e uma suspeita que feria mais que qualquer lâmina. O destino pendia agora por um fio invisível. Era o momento de decisão, o instante em que coragem e medo se entrelaçavam em um único presente pulsante. A mulher sabia que proteger aquele menino significava enfrentar não apenas aquele grupo armado, mas uma tempestade de tradições, códigos e verdades profundas. O que viera para ser um ato de compaixão tornava-se um confronto inevitável,
onde a vida de todos estaria em jogo. O silêncio da manhã se quebrava em promessas de conflito e redenção. Um limiar invisível entre a guerra e a esperança. Muitos que trilham este deserto das histórias nos contaram que, às vezes, o destino ou o algoritmo traiçoeiro desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que o próximo amanhecer revele sua fúria e a história tome rumos inimagináveis, dê uma olhada rápida aqui embaixo e certifique-se de estar inscrito no nosso bando. Assim, você não perde o próximo capítulo desta saga que ainda só começou a ser contada. Verifique sua inscrição agora e junte-se ao nosso caminho. O sol ainda era uma promessa distante no horizonte quando os 27 corpos emergiram da névoa tênue da manhã. O pai do menino Apache avançava no centro, seu olhar como aço fixo na mulher que se agachava desesperada junto ao filho ferido. Atrás dele, os guerreiros formavam um muro impenetrável. A silhueta dos cavalos parados em alerta a ecoar uma tensão quase palpável no rarefeito do deserto. Ela estava cansada, as mãos tremendo não só pela exaustão, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. Nunca se perguntara se seria capaz de enfrentar o julgamento de um povo inteiro. Mas ali, diante daquela avalanche rija de desconfiança e ira contida, era simples. Aquela criança precisava dela. E ela, por escolha ou acaso cruel, tornara-se guardiã de uma fragilidade que poderia incendiar o espírito da fronteira. O que faz aqui? A voz do homem era rouca, dominada pela mistura bruta de preocupação e reprovação. A mulher ergueu o rosto, o olhar firme, embora o calor da apreensão queimasse nas profundezas. Ele está ferido. Não podia deixá-lo aí, morrendo sob a lua. O silêncio entre eles era denso, uma nuvem carregada quase impossível de atravessar. Os guerreiros observavam atentos, prontos para qualquer faísca que se transformasse em conflito. O menino, envolto na proteção improvisada da mulher, mal tinha forças para erguer a cabeça, mas seus olhos, apesar do medo, carregavam a chama da coragem herdada dos ancestrais. O pai se aproximou devagar, os passos firmes, mas não desprovidos de hesitação. Com dedos calejados, tocou o braço do filho, sentindo o suor frio e o pulso fraco sob sua mão. A raiva nos olhos deu lugar a uma sombra de desespero. Por que o trouxe até aqui? Sabes dos perigos que atrás? A mulher engoliu em seco. Não era apenas uma pergunta, mas um grito direto à alma. Ela respondeu com uma voz baixa, mas carregada de uma verdade sólida como o solo árido. Porque ninguém mais faria, e porque no silêncio da noite ele não tinha onde ir. Palavras simples, mas firmes, que romperam o gelo daquele momento como um raio pregando nos céus tempestuosos. Outro guerreiro deu 2 passos à frente. É traição aceitar a ajuda dos brancos. O sangue Apache não se mistura fácil. Sabemos disso. O pai ergueu a mão, sinalizando para que o homem recuasse. Temos que decidir. Ele é ferido, mas temos inimigos à espreita. Não podemos arriscar nossa segurança por sentimento. O peso da decisão caía como um machado no coração da mulher, que via a angústia se transformar em quase um silêncio soturno do lado Apache. Ela sabia que sua escolha era menos sobre o menino e mais sobre eles, aqueles que clamavam pela sobrevivência, pelo orgulho ancestral, pelo direito de existir contra um mundo que insistia em os apagar. No rosto cansado do pai, na rigidez dos guerreiros, ela viu não só uma ameaça, viu uma prisão de tradições, um círculo onde a compaixão e a desconfiança eram armas tão afiadas quanto os rifles nas costas. Com um gesto lento e medido,
Ela ofereceu a mão, um convite improvável de paz em meio a fronteiras invisíveis. Deixe-me cuidar dele, por esta noite. Amanhã será o que o destino quiser. O pai a observou longamente, a respiração pesada, mal contida. Seus olhos eram chamas dançantes, raiva, medo, esperança e desconfiança entrelaçados em uma única tempestade. Por fim, assentiu em silêncio, um aceno pesado como os anos que carregava nas costas. Enquanto isso, o menino abriu os olhos com dificuldade, e naquele lampejo breve, viu não um estranho, mas alguém que escolhera compartilhar sua dor. O calor tênue daquela mão alheia parecia puxá-lo de volta de um abismo. Havia ali uma promessa silenciosa que transcenderia as palavras, de alguém disposto a desafiar o silêncio da desertidão. Mas o perigo não descansava. Um murmúrio começou a crescer entre os guerreiros, palavras sussurradas que carregavam lamentos antigos e advertências silenciosas. E os invasores e as patrulhas do governo, eles não tardarão a saber. Estamos cercados, não por homens, mas por uma sombra que cresce no horizonte. O pai do menino fechou os olhos por um momento e respirou fundo. O passado pesa como uma pedra, mas não podemos ignorar o que está por vir. Voltando-se para a mulher, sua voz tornou-se mais firme, porém carregada de uma dureza resignada. Se vamos proteger esta criança, será uma aliança frágil e perigosa, mas talvez seja nossa única esperança contra a escuridão que se aproxima. A mulher sentiu seu coração pulsar como um tambor guerreiro. Não era apenas um ato de compaixão, mas o início de algo que mudaria o curso daquela terra partida pela guerra e pela perda. Jurou em silêncio que faria o que fosse preciso, pela criança, pelo pai e por todos que já se perderam entre as rachaduras deste mundo implacável. Naquele instante em que a primeira luz do dia começava a aquecer lentamente a areia, o som brutal da carruagem ecoou ao longe, interrompendo o frágil acordo. O mensageiro, ofegante e ensanguentado, galopou por entre as pedras, trazendo notícias que fizeram o rosto do pai pálido como um espectro. Eles vêm. A patrulha daquele pelotão impiedoso que dizem ser a morte montada a cavalo. Estão a menos de 2 horas daqui. Suas palavras eram como punhais enterrados na carne viva do deserto. O grupo Apache se armou em silêncio, mas o pai voltou-se para a mulher, o olhar carregado de urgência e desespero. A escolha é sua, disse ele. Salvar meu filho custará mais do que nossa honra. Será um risco para todos nós. O menino fraquejou em seus braços, a respiração lenta, mas os olhos fundamente fixos na mulher. Era a última coisa consciente. Antes que a noite cedesse completamente ao dia, e então, de repente, um mato próximo estremeceu. Uma sombra se projetou entre as pedras. Uma figura inclinada, oculta. Alguém ou algo se movia. Um espectro vindo do passado ou um aliado inesperado que mudaria a batalha que se anunciava. O deserto silenciou-se, apenas para prender a respiração e preparar o palco para um confronto que queimaria até as raízes das antigas feridas. O amanhecer nunca parecera tão assustadoramente cheio de promessas quebradas. O destino os chamava, e daquela sombra um sussurro cortante rompeu a manhã, um segredo vindo à tona que mudaria o norte daquele coração partido para sempre. O estalo seco da carruagem se dissolvia no ar tênue, e uma corrente elétrica de tensão cortava o silêncio do deserto. O pai do menino Apache permaneceu rígido, olhos estreitos como se cada palavra do mensageiro fosse uma pedra lançada contra o peito. Os guerreiros alinhados aos seus lados trocavam olhares rápidos, conscientes da ameaça que se aproximava.
A mulher afastou uma mecha de cabelo grudada na testa úmida de suor. Não havia espaço para hesitação agora. O menino precisava de cuidados, mas o perigo que se anunciava não dava trégua. Seu olhar cruzou do pai, carregado de uma promessa muda. Faria tudo o que fosse preciso para manter aquela criança viva. O sangue pulsava com força nas veias. Cada batida um aviso da urgência que consumia a manhã. Os guerreiros começaram a organizar-se silenciosamente, a mão firme nas espingardas e facões, enquanto os cavalos relinchavam inquietos, sentindo o cheiro da batalha iminente. Ela sentiu um frio atravessar a espinha, não pela ameaça dos homens, mas pelo peso da responsabilidade que apertava seu peito. O menino gemia baixinho, a respiração fraca e irregular. Lembrete cruel da fragilidade que sustentava entre aquelas mãos cansadas e agradecidas. Era como segurar o mundo inteiro, um fio tênue entre a vida e o abismo. A mulher agarrou a água que havia guardado, oferecendo ao menino com cuidado. Seus olhos seguiram o pequeno gesto, hesitantes no começo, até que com uma força que parecia arrancada da própria terra que os envolvia, o garoto sorveu aquele líquido como se fosse um sopro de vida. Um breve lampejo de força dançou em sua expressão. A dor não recuava, mas a esperança, aquela chama insistente, parecia brilhar mais forte. Vai precisar de mais do que água, murmurou o pai do menino, sua voz áspera quebrando a tensão como uma lâmina. As balas não são as únicas feridas que levam tempo para cicatrizar. Ela assentiu, procurando no olhar do homem uma brecha, um caminho para algo além da desconfiança e da raiva. Tenho ervas, sei usar remédios simples. Se me deixarem ajudar, posso manter ele vivo até poder andar de novo. Sua voz era firme e carregada de uma convicção que brotava da própria desesperança. O pai inclinou o rosto, pensando em silêncio. A dureza em sua expressão suavizou-se lentamente, revelando um homem dilacerado entre o amor e os códigos que carregava. Ele é nossa ligação com este mundo que está desaparecendo, disse, quase para si mesmo. E também nossa maldição. Os guerreiros permaneciam alerta, o ar carregado não apenas pelas armas, mas pelo passado não dito, antigas feridas, traições que corriam como veneno entre suas histórias. O tempo parecia esticar-se, pesado e exausto, enquanto cada um pesava o preço dessa aliança frágil. A mulher começou a desamarrar lentamente o lenço sujo que envolvia o ombro do menino, revelando uma ferida profunda, cravada de sujeira e sangue seco. O cheiro acre da carne ferida era uma lembrança brutal da violência que havia cortado aquele caminho até ali. Com mãos firmes, porém gentis, limpou cuidadosamente a área, evitando o rosto enrugado de sofrimento do garoto. Lá fora, o céu começava a se abrir em tons de cinza e ouro fraco, mas nada suavizava a rigidez do ar. A promessa de um novo dia parecia distante, como um sonho tirado das mãos. O murmúrio dos cavalos e o rangido da madeira da carruagem formavam uma trilha sonora cruel para aquela dança de sobrevivência e medo. O que acontece se eles descobrirem? Se os brancos encontrarem vocês aqui? A mulher perguntou, voz baixa, quase um sussurro carregado de apreensão. O pai ergueu o olhar para o horizonte, onde linhas tênues já sugeriam movimentos distantes. Eles vêm para apagar tudo, respondeu, as palavras esmagando o pouco que restava. Dê esperança. Não é só a patrulha. São caçadores, fanáticos que querem ver nosso fim. O menino mexeu os lábios sem força.
Um som quase inaudível escapou. A mulher inclinou-se, junto ao rosto dele, buscando uma conexão que transcenderia as palavras e o medo. Segure firme, garoto. Ainda há quem lute por você neste mundo selado em fogo e vento. O pai fechou os olhos por um instante. A luta invisível entre seu ódio e sua esperança perfurando seu coração. Se vou perder o meu filho, que seja lutando ao lado dos que acreditam que ainda há algo a salvar. O silêncio foi interrompido por um ruído súbito e abafado, um farfalhar entre os arbustos secos. Todos os olhos se voltaram para a origem daquele som, corpos tensos, mãos em armas. A mulher percebeu o suor escorrer pelo seu rosto, misturando-se à poeira que já marcava sua pele. Uma figura surgia lentamente, um homem, coberto por mantas gastas, camuflado na sombra dos cactos. Seus olhos eram vazios, mas a postura era firme, quase desafiante. O silêncio se tornou expectante, espectador de um instante em que todos esperavam o pior. O estranho ergueu a voz em um tom rouco, carregado de urgência. Eles não vêm sozinhos. Vi patrulhas e batedores se aproximando. Além do fogo inimigo, há traições em nossas próprias terras. O pai arqueou uma sobrancelha, sentindo uma pontada de cólera e desespero. Traidores, eles nos cercam de todos os lados. A mulher apertou a mão trêmula do menino, como se pudesse transmitir-lhe coragem, absorver-lhe a dor. Então a corrida mal começou, mas enquanto este coração ainda bater, não desistiremos. No horizonte, a névoa dourada do deserto começou a se dissipar, deixando exposta a vastidão cruel e implacável. O ar carregava a promessa de batalha, de sangue e escolhas que jamais se apagariam. E ali, entre a frágil proteção da mulher, o olhar de um pai dividido e a chegada inesperada de um mensageiro sombrio, o destino traçava suas linhas indeléveis. Mas quando a voz do mensageiro revelou a palavra que ninguém queria ouvir, um rumor cortante atravessou o espaço entre eles. A notícia não era só de guerra, mas de uma traição muito mais próxima do que imaginavam. O céu azul se abriu e um vulto conhecido surgiu por trás dos guerreiros. Um homem de semblante sombrio e passos furtivos. Seus olhos brilhavam com intenções ocultas. Ele não era apenas um aliado, mas alguém que carregava as chaves de um segredo, capaz de incendiar para sempre a tênue paz daquela aliança improvável. O estalo seco da carruagem desapareceu no ar rarefeito, e o silêncio voltou a dominar o deserto, como se as próprias pedras hesitassem diante daquela tensão crescente. O pai do menino Apache permaneceu imóvel, seu olhar afiado como uma lâmina gélida, fixo na mulher que, exausta, ainda segurava o filho ferido entre os braços. Os guerreiros formavam um círculo fechado, sentindo cada fôlego da manhã pesar como um prelúdio de batalha. A respiração russa da criança cortava o ar, fraca, irregular, uma frágil ponte entre a vida e a sombra da morte que teimava em se aproximar. Ela estendeu um pouco de água, tocando-lhe os lábios com a delicadeza de quem oferece uma promessa. E o menino a aceitou, vacilante como se aquela umidade pudesse apagar as cicatrizes que o maltratavam. Não basta apenas matar as feridas do corpo, disse o pai, com uma voz áspera, que carregava um cansaço de eras. As do coração e da alma levam mais tempo, e alguns nunca cicatrizam. O olhar da mulher atravessou o dele, buscando uma brecha no muro sólido de dor e orgulho que o cercava. Se me permitir, posso fazer com que ele aguente até poder correr novamente.
Sei usar as ervas do deserto, e ao menos não estará sozinho. Um silêncio denso se espalhou entre os guerreiros. Eles sabiam da verdade crua, escondida sob aquelas palavras. O mundo ao redor deles estava desmoronando, e cada momento de trégua valia mais do que ouro. O pai hesitou, a mão calejada apertando os dedos da mulher. Não em afeição, mas numa presença quase silenciosa de acordo suspenso. O menino abriu os olhos. Um lampejo de dor, misturado a algo que se parecia com reconhecimento. Naquele olhar, havia algo que a mulher entendeu sem palavras: a urgência de sobreviver, não apenas por si mesmo, mas por uma história ancestral que dependia daquele gesto de compaixão. As primeiras luzes do dia começavam a tingir o céu de tons pálidos, e com elas o inevitável ruído de folhas secas a serem pisadas. Todos os olhares se voltaram para uma sombra que emergia timidamente na borda da clareira. Um homem coberto por mantas gastas, seus passos cuidadosos, mas decididos. Sangue velho e novo se misturam no pó desta terra, disse a mulher, como para si mesma, observando o estranho que se aproximava. Seus olhos estavam firmes, atentos, prontos para o desdobrar do inesperado. O visitante parou a poucos metros, o rosto encoberto pela sombra do chapéu, mas sua voz rouca carregava um aviso que beirava o desespero. Eles vêm, não apenas da escuridão como esperávamos. Há aqueles entre nós que já venderam seus ancestrais por poucos trocados, traidores sedentos por poder. Um sussurro percorreu o grupo como uma fagulha em palha seca. O pai do menino respirou fundo, como se tentasse sufocar a tempestade interna que ameaçava explodir. Traidores dentro de nossa própria casa. Cortes profundas que sangram muito além do campo de batalha. A mulher apertou com força a mão do garoto, como se pudesse transferir para ele toda a coragem que lhe faltava. Se há traição por perto, não nos resta caminho senão a luta. E enquanto houver um coração batendo, há esperança. De longe, o peso do destino parecia se encorpar. A vida suspensa entre o medo e a coragem começava a tomar forma numa aliança rachada. Uma promessa de resistência que desafiava os próprios fundamentos daquela terra dividida. Sem aviso, o menino arfou. Uma súbita e violenta crise que fez a mulher saltar com reflexos de quem tem a vida entre as mãos. O suor traíra sua mesa, noite em uma gota fria, enquanto o pai do menino inclinava-se, murmurando palavras em sua língua materna. Preces ancestrais que pareciam querer renegociar o tempo. Ela fez o que pôde, o lado médico e o lado humano entrelaçados em movimentos rápidos e cuidadosos, enquanto a ameaça de fora parecia se aproximar a cada segundo. O deserto, indiferente, assistia a tudo. As pequenas batalhas silenciosas e o conflito que logo explodiria em gritos e balas. E então o terreno estremeceu com o som de cascos e o bater de asas metálicas, os primeiros sinais da patrulha que avançava na trilha correta, guiada por homens sem rosto, movidos pela ardente vontade de destruir tudo o que representava o mundo deles. O pai virou-se para a mulher, olhos pesados de uma decisão que carregava um preço incalculável. Se quer nos ajudar, deve estar pronta para o que virá. Não é só proteção a uma criança. É um pacto com a sobrevivência, com uma guerra que já começou. O menino, por sua vez, abriu os olhos com dificuldade acrescida, mas um brilho diferente neles, como a centelha daquela velha chama ágil que alimentava guerreiros e resistências. Era uma faísca suficiente para reacender o que estava em risco. No momento em que o primeiro disparo cortou o ar em direção ao horizonte,
uma figura se destacou na movimentação. Um homem, não mais do que um vulto, com mãos firmes e olhar decidido, aproximando-se da clareira. Ninguém o esperava, mas todos sabiam que sua chegada mudaria a rota dos instantes seguintes. O desconhecido carregava nos olhos uma verdade oculta, um segredo que poderia ser a chave para salvar ou condenar tudo o que estavam tentando preservar. E assim, enquanto o sol, rompendo as arestas do dia, começava a abrir as sombras. Do deserto, um sussurro cortante atravessou o silêncio. Ele voltou, e com ele, o único homem capaz de virar essa guerra de cabeça para baixo. O deserto congelou no instante exato em que aquele nome foi pronunciado, e ficou claro. A próxima jogada seria escrita com sangue e silêncio. Um eco mortal que ninguém ali poderia ignorar. O estalo da carruagem desapareceu no ar, arrancando um fio de tensão que parecia sufocar a clareira silenciosa. O pai do menino Apache manteve-se rígido. A sombra das linhas duras do rosto desenhadas pela aurora, ainda mal pintada no céu. Os guerreiros ao redor firmavam os punhos nas armas, atentos a cada ruído que rompesse o silêncio do deserto. A respiração tênue do garoto era o único som frágil entre a ameaça que crescia. A mulher, exausta mas decidida, apertou o corpo do menino contra si, sentindo o peso da noite e das escolhas que agora lhe cabiam. Os dedos dela tentavam ser suaves ao oferecer a pouca água que restava, o líquido refrescante que prometia a tênue esperança entre as rachaduras daquele mundo áspero. O menino aceitou, olhos semicerrados, como se enxergasse ali um último fio de luz que teimava não se apagar. Não é só a bala nem a dor que o irritam, murmurou o pai, voz grave carregada pela ansiedade, cravada em anos de luta e perdas. Há feridas no sangue, que nada limpa tão fácil. O silêncio que se seguiu pesou, carregado do peso ancestral que aquelas palavras carregavam. O olhar da mulher encontrou o dele, buscando na profundidade daquele aço desgastado por lutas o vislumbre de um caminho não trilhado. Se me deixarem cuidar dele, durará até que a terra deixe de queimar. Conheço as ervas e os remédios que podem trazer alívio e força, mesmo se por pouco tempo. A voz era um fio firme no ar rarefeito, uma promessa escrita nas mãos que tremiam. O homem hesitou, os olhos carregados entre o amor do pai e a dureza da tradição. O peso da responsabilidade era um laço apertado, segurando-os num silêncio densamente tenso. Por um instante, as areias do deserto pareceram suspirar junto deles. O momento de uma aliança frágil, nascida da urgência e do medo. Enquanto a mulher desfazia o pano que envolvia o ombro do menino, a ferida apareceu, profunda, uma cicatriz aberta que exalava a dor e a crueza daquilo que ele havia sofrido. Ela limpou com cuidado, as mãos firmes traindo um nervosismo contido. Cada movimento era uma batalha contra o tempo e contra a sombra que já cercava seu refúgio improvisado. A respiração irregular da criança fazia a mulher prender a própria, cada gesto carregado da esperança desesperada que os mantinha unidos. Lá fora o mundo parecia se fechar como uma jaula apertada ao som de cascos inquietos e o farfalhar de folhas secas pisadas no silêncio do amanhecer. Eles virão, disse, olhando para o horizonte, onde a brisa levava até eles o preâmbulo da tempestade. Caçadores, homens que não sabem o que é o sangue Apache, só querem desaparecer com tudo o que encontrar pela frente. O homem apertou os punhos, os olhos se estreitando numa mistura de raiva e desgosto. E entre eles, não são poucos os que traem o próprio povo. O menino ofegou baixo, um som que lhe escapava entre os dentes cerrados.
A mulher inclinou-se, seu rosto perto do dele, tentando transmitir-lhe coragem com o calor do toque. Segure firme, guerreiro. Ainda há quem acredite na vida em meio a esse deserto de fogo e aço. As pás da manhã lançavam sombras longas, enquanto o grupo se preparava, ciente da fragilidade da aliança que agora os unia. O pai do menino falou quase para si mesmo: se vou perder meu filho, que seja lutando ao lado dos que ainda alimentam a esperança. Era uma sentença carregada como uma pedra na alma, um pacto silencioso com o destino incerto. De repente, um farfalhar entre os arbustos secos que circundavam a clareira cortou o murmúrio da tensão. Todos os olhares se voltaram como se o tempo próprio do mundo tivesse desacelerado. Mãos buscaram armas com rapidez contida. Um homem se revelou, camuflado na penumbra da vegetação. Passos cuidadosos, olhos vazios e uma voz carregada de alerta. A patrulha não vem só. Há traidores em nossas terras. Eles vendem o sangue por moedas e poder. O anúncio foi como um choque. O pai do menino fechou os olhos, a dor das traições antigas reverberando como feridas frescas. São cortes profundos que sangram além da guerra, murmurou, seus dedos cerrados apertando os braços ao redor de seu filho. A mulher apertava a mão do menino, tentando lhe transferir força. A traição dobra o perigo, mas o coração que bate não pode abandonar a luta. Ainda temos uma chance. O menino arfou, a respiração agravada pela dor que o corrói, fazendo a mulher agir com urgência. Palavras em língua materna se elevaram dos lábios do pai. Preces ancestrais, súplicas por proteção que pareciam querer desafiar o próprio tempo. Ela aplicava os remédios com firmeza, a esperança misturada com medo em cada movimento. O ar carregava a trilha de cascos e o clangor da carruagem se aproximando, o sinal do perigo que não mais podia ser ignorado. A patrulha vinha, impiedosa, pronta para apagar tudo que acreditavam ser diferente e ameaçador. O pai voltou-se para a mulher, olhos que carregavam a árdua decisão que pairava sobre eles. Se vai ficar, não é só por uma criança. Será um pacto firmado no fogo da guerra e da coragem. Isso nos une ou nos destrói. A criança abriu os olhos, um brilho tênue, mas firme, nascendo da dor. Uma faísca primordial que alimentava a coragem desses passos que se aproximavam. A missão quase impossível que agora carregavam. No limite da clareira, uma figura surgiu. Um homem de semblante fechado e olhar intenso, aproximando-se como uma sombra que trazia um segredo perigoso. Ninguém o esperava, mas todos sentiram o peso inevitável de sua presença, como se sua chegada fosse a chave para virar o jogo, para mudar a rota do que estava por vir. O deserto prendeu a respiração. O primeiro disparo cortou o horizonte. E naquela fração de segundo, um sussurro carregado de temor e esperança se espalhou. Ele voltou. E com ele, o homem capaz de quebrar o silêncio que nos assombra. No instante em que o nome daquele homem foi pronunciado, o destino pareceu se fechar como uma armadilha. O deserto aquietou-se, sabendo que nada seria como antes e que entre o fogo e o medo, a dança pela sobrevivência ganhava um novo e mortal passo. O som abafado da carruagem desapareceu na vastidão silenciosa, e o ar ficou denso, carregado do peso do que estava por vir. O pai do menino Apache ergueu os olhos, a expressão tensa endurecida pelas noites sem sono, o olhar fixo na mulher que segurava seu filho. Um gesto que já começava a romper as paredes invisíveis de desconfiança que dividiam dois mundos. Ao redor, os guerreiros permaneciam em alerta, como sentinelas implacáveis, prontos para o que fosse necessário.
O deserto os mantinha presos numa quietude traiçoeira, onde cada som podia ser o sinal de morte iminente. A expiração fraca e irregular da criança parecia um frágil fio que os unia naquela clareira, uma promessa delicada de vida entrelaçada com o perigo que se aproximava rapidamente. A mulher inclinou-se, levando aos lábios do menino um punhado da água preciosa, a esperança líquida que ele recebeu como um presente de um outro mundo. As gotas deslizaram por seus lábios secos, e um leve tremor percorreu seu corpo exausto. Apesar da dor, um brilho tênue acendeu no olhar da criança, uma chama resgatada do fundo da noite. O pai do menino, desgastado pelas guerras e perdas, falou numa voz rouca, quase sussurrada. Não é só o ferro e a bala que marcam. O que mais dói é a ferida invisível, aquela que corrói a alma e a memória. Algumas dessas feridas ficam para sempre. A mulher sentiu a verdade crua dessas palavras espremer seu próprio coração. Ela já sabia que não lutava apenas contra o tempo e as balas, mas contra sombras ancestrais e medos profundos. Ela ergueu o rosto e respondeu com firmeza, embora a voz guardasse nuances de uma calma difícil de conquistar. Se me deixarem cuidar dele, prometo mantê-lo firme, até a terra cessar sua fúria. Conheço as ervas secas, os segredos que o deserto sussurra para a cura. Não ficará sozinho. O imenso silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas, um momento onde nenhuma palavra podia separar mais o medo da esperança. O pai apertou os dedos calejados dela com autoridade, não num carinho, mas num vínculo silencioso firmado no respeito de quem entende o valor da vida naquele chão cruel. Com mão leve e precisa, ela começou a desamarrar o pano sujo do ombro do menino. A ferida que se revelou era profunda. Uma abertura aberta que exalava cheiro acre e lembrava a violência sofrida. O suor lhe escorria na testa e na nuca, misturado com a poeira impiedosa do deserto, enquanto limpava cuidadosamente o machucado, evitando causá-lo mais dor do que aquele já suportava. A criança contorceu-se, mas não resistiu. O gesto daquele cuidado fazia crescer um fio tênue de confiança. Lá fora, o vento tornou-se um sussurro inquieto. Os cavalos relinchavam nervosos, sentindo a tensão elétrica que já se espalhava no ar. O horizonte, antes calmo na névoa tênue da manhã, agora entregava as primeiras sombras de uma ameaça crescente. Bandos, patrulhas, inimigos que avançavam, como predadores que conheciam cada trilha daquela terra seca. A mulher olhou para o pai com urgência contida. Eles não tardarão a chegar. Não estamos apenas cercados pelo deserto, mas pela guerra que se aproxima. O homem cerrou o maxilar. Os punhos cerrados farpavam as roupas. São mais que inimigos. São traidores entre nós, vendidos pela ganância, prontos para entregar nossos ossos ao vento. A ideia reverberou pelo grupo, como punhais invisíveis perfurando a já frágil união que tentavam formar. O menino, apanhando forças de sua essência ancestral, gemeu baixinho. A mulher baixou-se junto ao seu rosto marcado, segurando seus olhos na calma que só quem já enfrentou a morte tantas vezes pode oferecer. Segure firme. Este silêncio não é o fim. Ainda existe quem lute por este mundo que tentam apagar. A voz dela parecia um fio de vida, uma promessa sussurrada contra o encerrar de eras. O pai, exausto e dilacerado, murmurou para si mesmo, a voz tomada por uma resignação amarga. Se eu perder meu filho, que seja, lutando ao lado dos que ousam sonhar, mesmo quando a terra toda parece querer calar. Suas palavras penduraram-se no ar,
um pacto silencioso quebrando as barreiras do medo. Mal tinham assimilado aquela esperança quando o farfalhar cortou o silêncio. Um ruído estranho e súbito vindo das sombras dos arbustos secos. Instintivamente as mãos agarraram as armas, corpos rígidos na dança do iminente perigo. Um homem emergiu, envolto em mantas gastas, seus passos calculados e olhos vazios que pareciam trazer um alerta soturno. Com voz rouca, ele revelou o primeiro golpe do dia. Não são só os fios do inimigo que nos cercam. Traidores entre nós já venderam a velha terra por um punhado de moedas. Um calafrio percorreu o grupo. O pai fechou os olhos, sentindo a ferida da traição abrir novamente. Cortes profundos que sangram além do campo de batalha, sussurrou como uma praga antiga. A mulher apertou a mão do menino, tentando lhe infundir força além do possível. Mesmo traídos, enquanto este coração bater, não abandonaremos a luta. O menino arfou, a dor apertando seu corpo juvenil. O pai ergueu os braços em preces ancestrais, palavras que no idioma de sua tribo seriam escudos invisíveis contra o desespero. Ela agiu com rapidez, seu cuidado um fio tênue entre a ciência e a fé, lutando contra o tempo e o avanço das sombras. O deserto observava, impassível e imortal. Longe, o ruído dos cascos, o estrondo da madeira rangente. A patrulha se aproximava, um espectro de morte vestido de ordem, cujos passos tiravam a vida do solo a cada toque. O pai virou-se com olhos que carregavam uma decisão de sacrifício e coragem. Se ficar, não é só pela criança. Assumirá um pacto, uma aliança forjada na guerra e no medo. Essa é a nossa verdade. O menino abriu os olhos novamente, desta vez com um brilho quase feroz, a centelha que apenas um guerreiro carrega após uma noite na beira do abismo. O deserto parecia conter a respiração, enquanto o primeiro disparo ressoava no horizonte. Uma forma se destacou, um vulto da sombra, um homem que ninguém esperava, mas cuja presença ressoou como o choque de uma nova esperança. O silêncio que se seguiu foi quebrado um sussurro, cortante e urgente. Ele voltou, e com ele o único que pode virar essa guerra de cabeça para baixo. O deserto congelou, testemunha muda do momento em que o destino trançava uma nova trama, uma que sabia que a partir daquele instante nada mais seria como antes. O farfalhar súbito nas sombras fez o tempo congelar na clareira. Olhos atentos buscaram a origem daquele movimento inesperado entre os arbustos secos. Por um momento, o deserto conteve a respiração, e a figura que surgiu parecia a próprio vento tomando forma humana. Um homem, encapuzado sob mantas gastas, avançou com passos cuidadosos, o olhar vazio, carregado de presságios. A voz dele, rouca e urgente, quebrou o silêncio pesado. Eles vêm, e não só em busca de guerra. Dentro das nossas próprias terras, há quem nos traga a morte pelas costas. Traidores que vendem sangue por moedas. O pai do menino deu um passo para frente, a mandíbula cerrada em conflito. A ferida aberta da traição pulsava em seus olhos como brasas prestes a explodir. Traidores, murmurou, como se a palavra fosse uma velha praga resgatada do sótão da memória. Cortes profundos que sangram além do campo de batalha. A mulher apertou a mão trêmula do menino ferido, como se quisesse transferir em silêncio toda a força que lhe faltava. Aquele olhar pequeno e cansado fixou nela uma centelha tênue de esperança. Segure firme, guerreiro, sussurrou a voz um fio caloroso contra o frio que rodeava. Ainda há quem lute por esta terra, mesmo quando tudo parece perdido.
Os cavalos relinchavam nervosos, a tensão vibrava no ar rarefeito do amanhecer. O brilho opaco do sol surgia lento, derramando sobre a areia a luz incerta de um novo dia, que mal prometia paz. Se vou perder meu filho, que seja lutando ao lado dos que ainda acreditam, mesmo quando o mundo nos vira as costas. O pai murmurou num suspiro de resignação amarga. O peso daquela decisão desenhou curvas duras em seu rosto. Então, um som urgente cortou a clareira. Uma tosse seca, acompanhada do estalo de gravetos quebrados. Todos os olhos se voltaram para onde a sombra se movia. A mão da mulher apertou ainda mais o menino, que fraquejou sob seu abraço, respirando com dificuldade. De entre as pedras saiu um vulto inesperado. Um homem cujos olhos brilhavam com a precisão fria de quem conhece cada atalho desta guerra silenciosa. Passos firmes, equilíbrio natural entre sombras e luz. Ele trazia no porte a promessa de uma virada no destino daquelas terras castigadas. O pai do garoto o encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança, enquanto os guerreiros em volta recuavam apenas um passo, alertas como águias. Você, a voz do pai quebrou, carregada de significado e dúvida, está vivo. O estranho não respondeu. Seus olhos varreram o grupo lentamente, pousando por fim sobre a mulher. Não tenho tempo para explicações, disse, o tom firme, urgente. Mas o que vem aí é maior do que todos nós. A patrulha está muito mais preparada e fanática do que pensávamos. Trouxeram reforços que não esperávamos. O silêncio que se seguiu foi um testemunho do choque silencioso que se instalava. Vi que se arriscaram para salvar essa criança, continuou. Mas não é só uma vida que está em jogo. É o futuro de toda a fronteira. A mulher sentiu um fio gelado subir pela espinha. A profecia não dita pairava no ar como um trovão silencioso. A fragilidade da aliança que buscavam construir se via esmagada pela urgência da nova ameaça. O menino gemeu again, e ela inclinou a cabeça, segurando o olhar dele, tentando transmitir coragem para a batalha que já se aproximava. Repentinamente, um leve tremor percorreu o chão seco da clareira. Todos os corpos ficaram rígidos, atentos ao som distante. Passo após passo rítmico, pesado, inconfundível. Eles estão perto, murmurou o pai, voz carregada por uma tensão que fazia o ar parecer mais denso. O estranho fez um gesto imperativo. Precisamos planejar rápido. Se a patrulha nos cercar aqui, seremos massa de bala. A criança não aguenta uma fuga longa, e vocês não podem protegê-la sozinhos. Um vendaval levantou poeira, misturando-se à sombra crescente dos cavalos inquietos. A mulher sentiu o aperto do medo e da responsabilidade apertar o peito como uma luva feita de ferro. Não há escolha, disse ela. Se é essa nossa luta, lutaremos juntos. Por ele, por todos nós. O pai assentiu, os olhos fixos no horizonte agora cristalino, onde a poeira já dava sinais eloquentes de movimento. Então, com a iminência da tempestade, o homem de olhar cortante apresentou uma informação que congelou o coração da mulher. Há um traidor entre nós, alguém que conhece todas as nossas rotas e segredos. Ele abriu caminho para a patrulha. O silêncio caiu, espesso como uma sombra que engolisse a clareira inteira. Espreitando entre os guerreiros, olhares se cruzavam desconfiados, medindo a traição invisível. A mulher apertou o menino contra si, sentindo a fragilidade da vida pulsar entre os dedos. A esperança pendia numa linha tão tênue quanto o fio de uma navalha. Então não é só o fogo inimigo que precisamos temer, disse baixinho. O estranho voltou o olhar para o pai do garoto, e por um momento,
O desespero e a fúria no rosto do velho guerreiro se fundiram num só grito silencioso. Amanhã, concluiu ele, com voz rouca e pesada, saberemos quem caminhou conosco com um punhal nas costas e quem estará morto antes do sol se pôr outra vez. No instante seguinte, um ruído vindo do mato oposto cortou a tensão. Um alarme pronto a explodir. As sombras se fecharam e, entre elas, um som sibilante rasgou o ar, o alerta de que a guerra, fria e brutal, já tinha batido à porta. E quando o primeiro tiro rasgou o silêncio do amanhecer, ninguém precisou dizer em voz alta. O deserto inteiro gemeu sob o peso do destino que se decidia ali. E no meio da clareira, na tênue luz que rompia as trevas, a mão da mulher apertou o punho do menino uma última vez antes que o caos tomasse todos os seus corações. Mal sabiam eles que numa sombra não muito longe dali, um olhar astuto espreitava, e que a verdadeira face do traidor sorria silenciosa, pronta para virar toda a escuridão contra eles. O silêncio da manhã foi despedaçado pelo estampido cortante do primeiro disparo, ecoando contra as pedras ressecadas do deserto. O som cortou o ar como uma lâmina fria, despertando uma tempestade reprimida que corroía lentamente o chão onde a mulher permanecia, firme, ao lado do menino ferido. Os olhos do pai Apache buscaram a origem do barulho com uma mistura de fúria contida e desespero silencioso. O ar vibrava tenso, carregado do aroma forte da terra quente e do cheiro metálico do sangue que ainda manchava a areia. As sombras dos guerreiros se endureceram, as mãos apertando o aço, prontas para a resposta inevitável. O menino gemeu, um pequeno som trêmulo que parecia carregar o peso de um mundo inteiro em seus pulmões frágeis. Ela sentiu a fragilidade pulsante ali, um eco da vulnerabilidade humana cravada nas areias impiedosas daquele velho oeste. A urgência era uma presença viva, rastejando entre eles, como serpente à espreita. Com passos cuidadosos, a mulher inclinou-se novamente para cuidar da ferida, transformando cada movimento em um gesto quase sagrado. O toque delicado, contrastando com a brutalidade da situação. Sentiu o olhar do pai atravessando-a, uma sentença silenciosa que pesava como ferro em seus ombros. O tempo se condensava, cada instante, uma fagulha prestes a inflamar o deserto já aceso pelo conflito iminente. Eles vêm rápido demais, murmurou o mensageiro, olhos brilhando de medo e pressentimento. A ameaça não era mais uma sombra distante, era uma sombra crescente, carregando o sopro da morte. A mulher apertou a mão pequena e trêmula do menino contra o peito, sentindo no toque a promessa silenciosa de resistência. Ela sabia que salvar aquela criança significava tecer sua própria coragem nas linhas difíceis do destino. O pai Apache deu um passo à frente, o aço no olhar, agora flamejando numa determinação rígida, quase refratária a qualquer súplica. Não é apenas uma batalha contra o outro lado, disse, a voz baixa carregada de ancestralidade e dor. É contra o que levamos dentro, a traição, a desconfiança, a dor que nunca finda. Sua fala cortava o ar, carregada de um peso quase mítico, como se pronunciando uma maldição de gerações. Um dos guerreiros, com olhar duro e voz rouca, aproximou-se, apontando para o matagal de onde surgira o mensageiro. Eles não são só homens armados, são lobos famintos, vindos para acabar com nossas raízes, e há alguém em nossa guarda que joga nosso sangue fora,
abrindo a porta para a escuridão. O silêncio que se seguiu foi um abismo. Cada guerreiro encarou o outro, o inimigo invisível transformando aliados em suspeitos. A mulher, mesmo exausta, ainda encontrou força para erguer o olhar, fixando-o no pai do menino. Esta criança é mais do que sangue ou cultura, disse, sua voz embebida em convicção e um vestígio de esperança rebelde. Ele é a promessa de um idioma que ainda pode ser falado, uma história que não quer ser esquecida. Se queremos sobreviver, é a coragem e a união que terão que nos guiar, mesmo que quebradas. O pai permaneceu imóvel por longos segundos, o rosto passando pelos rostos dos seus. Finalmente, assentiu com uma rigidez resignada, aceitando o pacto frágil e doloroso. Então lutaremos juntos, pelo menino, pela verdade que ainda pulsa entre as terras rasgadas. No fundo da clareira, o menino agitava os olhos cansados, um lampejo de coragem germinando ainda entre a dor. Ela cobriu-o com um lençol improvisado, um gesto tão simples e feroz quanto a resistência que ali nascia. Aquela promessa silenciosa era a chama entre as cinzas, mas antes que pudessem sequer preparar as armas para o embate. Um sussurro se ergueu entre os guerreiros. Um novo rumor, um segredo desvelado nos olhos atentos de um vigia. Há movimentos nas trilhas esquecidas, algo velho demais para ser esquecido, uma sombra que caminha entre nós, vestindo a pele de amigo, mas com a lâmina escondida. O pai virou-se abruptamente. Sua voz, agora um fio cortante no silêncio pesado, revelou a nova ameaça. Não é só a patrulha que se aproxima. É a traição no nosso meio. E ela dança com o fogo daquela que nunca tivesse e deveria ter sido acesa. A mulher sentiu o mundo se contrair. O deserto ao redor pulsando como uma criatura viva em silêncio. Aquela revelação não apenas inflamava o conflito externo, mas destruía o que restava de confiança. Um veneno silencioso que poderia engolir tudo o que tentavam proteger. Quando a primeira flecha cortou o ar com caminho certeiro, o tempo se dissolveu num instante congelado de medo e fúria, onde cada coração bateu mais forte, consciente de que dali não haveria volta. No olhar da mulher, um fogo novo brilhou, não apenas o da luta, mas o da determinação feroz que nasce quando o destino amarga uma traição que só um gesto de coragem pode enfrentar. O deserto ficou então em silêncio absoluto, preparando-se para se tornar testemunha muda de como o peso do passado e a urgência do presente iriam selar o futuro daquela frágil aliança. E entre o pó e as sombras, um nome sussurrado no vento carregou a promessa mais terrível. O traidor não estava longe, ele já caminhava entre eles. O sol rompia o horizonte do deserto, derramando um vermelho tênue que tingia a areia seca e as figuras que ali permaneciam em silêncio tenso. A clareira era agora um palco, onde o destino começava a se fechar. A mulher, embora exausta pelos dias de luta, não desviava o olhar do menino Apache em seus braços. Ele respirava com dificuldade, mas havia uma força silenciosa ali, uma centelha que desafiava a morte e o medo. O pai do garoto estava ao seu lado, a face marcada pelo cansaço de muitas batalhas, tanto externas quanto interiores. Seus olhos de aço cansado fitavam o horizonte, cientes do perigo que se aproximava num sussurro inquietante. Guerreiros alinhavam-se ao redor, cada qual carregando uma mistura de raiva, medo e esperança precária. A acusação de traição ainda pairava, mas naquele momento rígido, todos sabiam que o verdadeiro inimigo não estava só fora, mas na sombra de desconfianças que precisavam derrotar, ou sucumbiriam ao próprio deserto. A voz do mensageiro reverberou pesada,
A patrulha vem com forças inimagináveis, reforços que não esperávamos. E o traidor nos abriu caminho. Um silêncio brutal caiu sobre o grupo. O pai apertou a mão da mulher, um pacto silencioso firmando-se entre eles. Não importava o preço ou o risco. Aquele menino era o elo que unia passado, presente e futuro, e também a chave para resistir contra a sombra crescente. Ela olhou para o menino, agora mais quieto, os olhos semicerrados, mas um brilho tênue despontando da escuridão da dor. Fique firme, garoto, sussurrou. Ainda há quem lute por você, mesmo quando o mundo parece querer apagar a sua voz. O pai inspirou fundo. Cada suspiro seu era um eco da luta de seu povo contra a extinção e a perda. Sei que posso perder meu filho, falou, com voz baixa, carregada de um pesar incalculável, mas lutarei ao lado daqueles que ainda acreditam, mesmo contra toda a tempestade. O primeiro estalo de disparo cortou o ar e a guerra irrompeu com brutalidade. Herreiros avançaram com fúria contida, cavalos relinchavam sob a poeira que subia como um véu de morte. A mulher protegeu o menino contra seu corpo, sentindo-o fraquejar, a respiração espasmada. Mas seu coração batia teimosamente, como se decidisse desafiar o inevitável. O estranho que se aproximara rompeu a barreira do medo e do desespero, com palavras carregadas de medo e determinação. Eles trazem morte, mas também há um traidor entre nós, alguém que conhece todos os nossos caminhos e segredos. Se não o encontrarmos, nem a terra seca nos protegerá. O rosto do pai endureceu. A traição era uma ferida que sangrava ainda mais fundo do que balas e lâminas. Mas havia algo ainda maior, a força da aliança nascida naquele deserto árido, força suficiente para desafiar a fúria do mundo. O menino arfou, a pele pálida úmida de suor frio. Palavras ancestrais soaram da boca do pai, preces que pareciam suspender o tempo, buscando um amparo invisível contra o abismo que se aproximava. A mulher agiu, a mistura exata de cuidado médico e fé. As mãos firmes, o toque suave, os remédios tirados das ervas do deserto. Cada movimento era uma promessa, de vida, de resistência. Passos se aproximavam. A patrulha cortava o deserto como uma sombra faminta. Cavalos e homens numa perseguição impiedosa. O grupo reuniu-se em círculo, protegendo o menino ferido, como o último vestígio de uma herança que recusava a extinção. O pai olhou pela última vez para a mulher, um entendimento silencioso, uma gratidão imensa e uma confiança esmagadora. Se vamos sobreviver, é juntos, disse com voz firme e resoluta. Este pacto é agora e para sempre. O menino abriu os olhos, refletindo a certeza do guerreiro que recusava a desistência. Aquela aliança, construída em meio ao medo, a traição e a dor, era a faísca que incendiaria não só aquela manhã, mas também a promessa de um novo ciclo para aquele deserto esquecido. Quando os primeiros tiros ressoaram e o deserto gemeu sob o peso do confronto, a mulher fechou os olhos por um momento, sentindo em seu coração o legado daquele menino e daquele povo. A última sombra da dúvida se dissolvia, e na luta feroz que seguiria, aquele grupo sabia que lutava não apenas por uma vida, mas por um futuro onde esperança e coragem sobreviveriam, mesmo em meio às areias traiçoeiras do Velho Oeste. O sol rompia lentamente o horizonte, tingindo de vermelho e deserto silencioso que até então havia guardado o segredo do confronto que se aproximava. O ar pesado parecia palpável, carregado de uma tensão que ninguém ousava quebrar.
A mão da mulher apertava com firmeza a do menino Apache, sentindo sob a fragilidade da pele dele a pulsação tênue que ainda teimava em resistir. Os olhos do pai do menino estavam fixos no horizonte, endurecidos pela dor e pela responsabilidade. O murmúrio dos guerreiros tornava-se quase inaudível, cada um preso em seus próprios fantasmas. Enquanto o peso da traição entre eles esmagava qualquer alento de confiança. Mas ali, naquele instante, restava a urgência da urgência, proteger aquilo que restava de esperança. A figura que surgira das sombras com o aviso da patrulha e o anúncio do traidor entre eles ainda pairava na clareira, mirada firme como um açoite, pronto para cortar os últimos laços que os uniam. Mas a revelação mais amarga foi encarada não com desespero, mas com a chama, obstinada da sobrevivência que só aqueles que conhecem a dureza do deserto podem carregar. O pai deu um passo à frente, os ombros curvados pelo peso da guerra e das escolhas. Sua voz saiu, carregada de ancestralidade e determinação. O que foi aberto não se fecha mais. Traidor ou não, não abandonaremos quem está sob nosso cuidado. Ele é mais que filho, é futuro. A mulher, apesar do corpo cansado, sentiu um renovado fogo atravessar seu ser. Olhou para o menino, cujo respirar era frágil, mas cuja essência irradiava uma força que jamais poderia ser medida pela mera vida corporal. Ali repousava o elo entre mundos, uma ponte construída não de armas, mas de humanidade. A clareira explodiu em movimento quando o primeiro disparo perfurou brutalmente o ar, seguido por uma saraivada de balas e gritos. Guerreiros e homens comuns se lançaram à defesa daquele refe.